Bom, o Tenildo, gente, ele é bacharel em educação física, certo? Ele é mestrando em ciências médicas, é especialista em gerontologia, em saúde do idoso e do adulto. Ele é consultor em envelhecimento humano e ele também, como foco do nosso seminário, é um empreendedor, um professor e formador de um projeto importante, que é o projeto Amigo da Pessoa Idosa. Esse projeto, a Silvinha falando aí. Chama os Ela meninos tá aí, falando Tenildo, aqui para atrás. aparecer. Chama ela. Não, ele já. Se você estivesse escutando qualquer grito aí, a velha fiar, que tô escutando a música aqui no quarto, é música de fundo, tá, pessoal? Me perdoe, eu tô com duas crianças e uma mulher que faz conversa que sou aqui em casa. A Silvia, essa mulher que ele fala aí, é uma psicóloga maravilhosa, que, ô Silvia, aparece aí, que já deu palestra para Cadê a ela, gente, Silvia? Ah, só a inclusive, que cabeça. ela também atua com os pacientes idosos, psicóloga, e também já deu palestra no seminário passado. E só para finalizar, gente, a apresentação do Tenildo, esse projeto Amigo da Pessoa Idosa, ele foi selecionado para concorrer ao Prêmio Inovar 2021. Então, dentre tantos projetos, né, Tenildo, e poucos foram selecionados no nosso estado, e assim, o Tenildo, ele realmente é um empreendedor na questão do envelhecimento. Então, ele vai finalizar o nosso seminário com a experiência dele. Com a palavra, o professor Tenildo. Ok. Ô, Ellen, muito obrigado pela apresentação. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Estar aqui é muito difícil, sabe, apresentar depois das meninas, sabe, que elas estão falando aí, tudo que elas falaram, a forma que apresentaram é bem complicado, sabe, encerrar assim, um evento depois de tantas apresentações belíssimas que as meninas passaram. Mas eu vou me esforçar aqui um pouquinho para chegar perto delas aqui na apresentação. Bom, então eu estou aqui hoje para falar como empreender na longevidade, no atendimento da pessoa idosa, tá? Ellen já me apresentou, então eu vou seguir direto. Aqui está o meu Instagram, meu Orkut, tá? Quem tiver Orkut ainda, acessa lá, bota lá. Sei que as pessoas que estão aqui, tem muitos aí que ainda tem Orkut, tá? E tem uns mais novos que nem sabem o que é Orkut ainda, mas depois a gente explica o que é. Vamos lá. Bom, eu faço parte, tenho esse projeto chamado Sou Amigo da Pessoa Idosa, como a Ellen apresentou para vocês. Esse projeto, ele vem desde 2019, certo? Caminhando aos pouquinhos, se desenvolvendo, ganhando corpo, ganhando forma. E hoje, mesmo na pandemia, a gente conseguiu caminhar bastante com ele, divulgar o projeto, conseguir vários apoios de entidades diferentes, e assim fomos caminhando, e a jornada é longa e o passo é lento. Mas, assim, nada como um passo de cada vez, tá? O projeto, ele tem o intuito de formar profissionais e empresas para o atendimento à pessoa idosa, para formar, para fazer com que esses idosos, ao chegar em qualquer estabelecimento comercial, em qualquer canto que ele vá, ele seja bem atendido com dignidade e respeito. Isso vai do shopping center, de um hotel, de uma pousada, de um taxista, tá? De um profissional guia de turismo, cuidador de idosos. Então, diversos setores são atingidos e compreendidos pelo projeto Sou Amigo da Pessoa Idosa. Tá, eu faço parte da Silver Ocean, que hoje eu sou um profissional qualificado Safira, certo? Depois eu divulgo para vocês o site e a página da Silver Ocean, para quem quiser acessar, e para as meninas também que já desenvolvem o trabalho de vocês na área da longevidade, na área da gerontologia, para se inscreverem, para que a gente possa ter mais qualificado Safira aqui em Alagoas. Como a Ellen falou, o projeto ele foi indicado, né? Estava concorrendo ao Prêmio Novário 2021. Só em ser indicado, na verdade, foi uma emoção muito grande estar participando do evento a nível nacional. Em Alagoas inscreveram 10 projetos, eu não sei dizer as categorias que os outros inscreveram, mas ao todo, na categoria que eu me inscrevi, foram 174 projetos, e de Alagoas, 10 ao todo nas categorias. Bom, o projeto ele já qualificou mais de 400 profissionais, tá? Desde o início, lá na sua formação, dentre professores de educação física, rede de laboratório, guias de turismo, posto de combustível, pousada, sabe? Inúmeros profissionais, hoje eu tenho 2 cursos que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, já temos profissionais por todo o Brasil participando, que já são profissionais amigos da pessoa idosa, eu fico muito feliz quando recebo mensagem das pessoas falando que participaram, que mudaram sua percepção de vida quanto pessoa e quanto profissional, tá? Passaram a ter um olhar diferenciado quanto a pessoa idosa. Isso é muito gratificante para mim, quanto profissional, tá? Saber que eu consegui ajudar na vida daquele outro profissional e que agora outros idosos que vão ser atendidos por eles vão ter um atendimento
com a maior dignidade, digamos assim. Tá? Agora eu pergunto a vocês, vocês já ouviram falar da geração prateada? Alguém já ouviu falar? Sabe o que é? Se for, levanta a mão aí, que a gente vai saber aqui. Essa geração prateada é um termo que hoje vem sendo discutido, que está relacionada ao grupo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Eu vou só fazer uma breve correção. Hoje, já a partir dos 50 anos, já é considerada uma geração prateada. A geração prateada, ela está relacionada aos cabelos grisalhos prateados das pessoas, certo? Que estão nessa fase e que, muitas das vezes, elas são subestimadas com relação à sua posição na sociedade. Ah, já está velho. Ah, já chegou numa certa idade, não serve mais para a gente. Isso é o que é compreendido com relação à pessoa idosa, quando a gente fala em economia. Porém, as pessoas não sabem que essas pessoas aqui, elas representam 20% do consumo no Brasil. A população idosa, a população aposentada, que a grande maioria são idosos, durante a pandemia, foram eles que mantiveram nossas famílias seguras, certo? Então, com a redução de empregos, com o fechamento do comércio, com tudo fechando, muitos filhos e netos retornaram para a casa dos seus pais, para a casa dos seus avós, e quem manteve essa família segura, até sair a questão do auxílio, de como ia se dar essa junção financeira da população brasileira, quem manteve ele foi os idosos, porque, independente do que aconteça, a aposentadoria dele ao final do mês está lá todo mês, sem nenhum desconto. Certo? Tirando a questão dos empréstimos que são feitos de forma regular, ou muitas vezes pelos idosos, tirando isso, o salário dele está lá completo. Então, ele não teve alteração na sua renda. Ele teve uma redução no seu potencial de consumo, porque ele passou a pagar pelos gastos dos filhos, pelos gastos dos netos, tá? Porque ele teve que ajudar a família brasileira, e isso não é considerado, tá? Porque o idoso, muitas das vezes, ele é um sujeito que não tem prioridade na nossa sociedade. Então, a contribuição de renda na população idosa, lá na década de 80, representava 37%. Tá? Na década de 90, passou para 47%. Em 2007, passou para 53%. Tá? E em 2015, passou para 69%. Olha só o quanto aumentou a contribuição de renda dessa pessoa, da pessoa que era dita como incapaz, velha, que não tinha mais necessidade para a sociedade, para a economia. Aí, quando você começa a olhar friamente os números, você vê o quanto que essa geração interfere na nossa economia, o quanto que ela abastece o nosso comércio, o quanto que ela abastece as famílias brasileiras que estão por aí. Então, para você ter ideia, os idosos dão mais da metade da renda em 20% dos lares hoje, tá? 25 de maio de 2020. Tá? O estudo mostra que 46% dos idosos sustentam a casa. Então, só para vocês terem ideia, o quanto que essas pessoas estão movimentando a economia e estão tomando conta das nossas famílias, tá? E os aposentados idosos voltam a ser chefe de família, que até então ele passava a se aposentar, o filho assumia, dizia que era o chefe da família, mas na verdade quem mantinha a renda maior total da família são os idosos. Então, eu estou falando isso só para vocês terem uma ideia, quando eu falo em empreender nessa população, o quanto está se deixando de ganhar, de produzir, de investir nessas pessoas, porque eles deixam de investir na qualidade de lazer, na qualidade de fazer alguma atividade externa, porque os prestadores de serviços, eles não estão aptos, não estão prontos para atender essa população. O que é que ele faz? Ele fica em casa. Bom, se você não quer me receber, tá, eu não vou gastar meu dinheiro com você. Eu tenho, mas está aqui, está guardado. Então, os profissionais, eles precisam rever seus conceitos para que a gente possa ter uma visão mais ampliada do que é a economia da geração prateada. Pessoal, qualquer dúvida, vai falando aí, que eu estou aqui pelo celular, eu consigo ver as perguntas, as respostas aqui, e a gente vai interagindo, tá certo? Se eu estiver falando muito rápido, manda um oi aí, que eu pareço a 1,40 quando começa a falar, descendo a ladeira, vamos embora, certo? Vamos lá. Dentro do noticiário, estima-se que a economia prateada seja a terceira maior atividade econômica do mundo, tá? Lá nos Estados Unidos, representa 7 trilhões tá, anuais, e a economia prateada nos Estados Unidos representa mais de 25% do consumo. Aqui no Brasil, tá, tem uma reportagem muito boa que foi passando no Globo Repórter, que ele fala sobre a geração prateada, que representa 25% da população, que movimenta em torno de 1 trilhão e 800 bi por ano. Você acha que é pouco dinheiro? Você acha que essa geração não tem o que gastar? Imagine que a partir de 50 anos as pessoas já estão com seus filhos
formados ou formando, trabalhando, começam a sair de casa, casam. Então, a renda que ele usava para gastar com os filhos, ele vai investir nele. Eu tenho uma aluna nesse sentido, que ela disse que depois que casou a filha, o filho casou, depois que casou, formou a filha, ela saiu de casa, ela disse, olha, agora meu dinheiro é para mim. Eu vou investir na minha saúde, e eu sou a saúde dela. Ela disse que pode deixar qualquer coisa, só não pode deixar de trabalhar comigo, porque eu estou cuidando da saúde dela, certo? Eu, quanto profissional, eu faço essa intervenção para que ela fique bem. Então, eu sou o investimento dela, certo? Então, essa visão do quanto essas pessoas estão passando a se cuidar mais é um diferencial muito grande. Então, já somos mais de 30 milhões de pessoas idosas no Brasil, já são mais. Essa a previsão era para 2020, então já passamos rapidamente aí de 30 milhões. Só que quando a gente fala em 30 milhões, a gente não tem noção em dimensão de espaço, em dimensão que seria esses 30 milhões. Então, eu trouxe aqui para vocês, tá? Moçambique, um país muito bonito para quem foi aí, quem já foi em Moçambique, por favor, me fale, porque eu também não fui, tá? Mas eu conheço Moçambique pelos jornais, pela geografia, tá? Moçambique é o 46º país mais populoso do mundo, com 31.255.435 pessoas. Aí eu digo, o Brasil já tem mais ou menos esse número, se não já passou. Agora imagine você, um país só de idosos. Como é que seria? O motorista do ônibus, o vendedor de sanduíche, o presidente, o prefeito, todo mundo nesse país, são idosos. E aí? E nós, quanto profissionais? O que é que precisamos fazer para atender essa população? Então, o cercadinho verde aí são só idosos. Como é que tá a questão de políticas públicas? Como é que está sendo feito? Tá? Então, eu trouxe essa imagem só para você ter uma ideia do quanto a gente qual a imensidão dos idosos e o que representaria esse número que nós já temos no país. Tá? Imagina aqui, ó, país inteiro com idosos. Então, é uma coisa a se pensar, certo? A rever nossos conceitos, ver o que estamos fazendo quanto profissional, quanto sociedade, para que a gente possa entender e dar a melhor condição de vida. Só lembrando que, lá na frente, nós seremos idosos, tá? Então, quer envelhecer? Quero não. Tá, então morra. O único processo de não envelhecer é morrer jovem. Então, mas ninguém quer morrer jovem. Então, para que esse processo de envelhecimento ocorra bem, eu preciso cobrar com a sociedade. Não adianta eu ficar falando aqui, não, porque a gente tem que fazer isso, aquilo, e não reclamar. Porque eu estou trabalhando hoje, eu digo muito que eu falo de forma meio egoísta, porque eu estou trabalhando hoje para que quando eu chegue lá na frente, eu seja uma pessoa melhor atendida, que seja tratada de uma forma diferente do que está sendo hoje. Então, nós temos aqui um país de idosos, tá? Em 2012 representava 11% da população, 21 milhões. Em 2020 passou para 14,6%, certo? Em 2040 seremos 27% da população, mais de um quarto da população, 55 milhões. Mas 55 milhões é besteira, pouca coisa, não é isso? Tá? A expectativa de vida do Brasil até então é 77 anos, só que com a pandemia nós perdemos aí pelo menos uns 3 a 4 anos de expectativa de vida. Essa expectativa de vida ela foi alterada por conta da pandemia, tá? Isso a nível mundial, não foi só aqui no Brasil, tá? E os 55 milhões de idosos, só para vocês terem ideia, Mianmar. Também não fui em Mianmar, pessoal. Quem foi aí, por favor, fale para mim como é que é o país, como é que funciona, que eu também não conheço. Está na minha lista de preferência para falar com as pessoas, tá? Para conhecer Mianmar. Porém, Mianmar é o 26º país mais populoso do mundo, tá? Com 54.409.000 pessoas. E o Brasil vai ter 55 milhões. Imagine Mianmar apenas com idosos no país. Como é que vai ser? O serviço vai ser o mesmo? Fast food, sabe? O shopping com escada rolante funcionando a todo vapor, os táxis, os Ubers. Como é que vai ser? Como é que vai lidar? Tá? Então, como é que vai estar o supermercado? Os números serão aqueles pequenininhos também para todo mundo? Imagina a confusão de um país inteiro somente com idosos, com pessoas acima de 60 anos. Então, eu trago para vocês esse número e essa imagem do mapa para vocês terem ideia o quanto que representa e que vai representar a população no Brasil relacionada a idosos. Tá? Então, só essa situação que eu queria trazer para vocês para a gente fazer uma breve reflexão sobre o que vai representar a população idosa no país. Deixa eu só voltar aqui. Bom, o país passará do estágio jovem, que tem lá até 7% de idosos, tá? O Brasil até então é um país jovem, mas está ocorrendo essa mudança, tá? E vai passar a ser um país velho ou envelhecido,
com mais de 14% da sua população em apenas 25 anos, entre 2011 até 2036. Tá? Alagoas, como eu falo sempre, Alagoas daqui a exatos 18 anos será um estado velho. Aí eu pergunto a vocês, qual político, qual gestor, qual empresa está pensando nesse envelhecimento de Alagoas? Qual gestor está pensando no envelhecimento do país? 2047 está aí, a porta está batendo, sabe? Estão batendo na porta para mostrar, e aí? Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão fazendo o quê para verificar isso? Vai esperar a população ser totalmente idosa para poder começar a mudar? É o que acontece. O que é que vai acontecer, perdão? Será uma população envelhecida, muito doente, com muitas incapacidades e com muito problema de saúde pública, seja financeira, seja na saúde, seja econômica, tudo. Então, não podemos deixar isso acontecer. Temos que fazer investimento hoje, na verdade, desde ontem que era para estar ocorrendo esse investimento. E você não vê nenhum candidato, nenhum político falando sobre isso. Tá? O envelhecimento da população é uma coisa que passa despercebida pela sociedade de modo geral. Eu não falo nem só os políticos que estão regindo hoje. Toda a sociedade, ela tem culpa no cartório, ela tem que assumir isso. Porque quem vai envelhecer seremos nós. Então, ou eu assumo esse envelhecimento do país, ou eu fico em casa sentado esperando chegar lá na frente e a confusão, o circo pega fogo, como se diz. Agora eu pergunto a vocês que estão aí comigo. Vocês estão prontos para atender essa população? Quem está pronto aí para atender essa população de idosos que está vindo, que já está aqui no mercado e que está vindo por aí? Temos muitos estudantes aí. Deixo essa reflexão para vocês aí. Vocês estão prontos? O que é que vocês estão fazendo na faculdade de vocês para que vocês possam ter um melhor preparo para atender essa população? Tá? Dentro do meu curso, na Educação Física, eu falava muito com meus alunos na faculdade sobre essa questão de preparar para o envelhecimento. Porque eles estão, eu vou me formar, quero ir para a academia, trabalhar com a galera jovem, para ir para a academia, corpos bonitos, movimento, Instagram, Orkut, tudo isso dá like. Mas, infelizmente, esses profissionais que estão vindo por aí, que já estão, ou eles começam a se adequar, ou eles vão ter vários problemas, vão deixar de trabalhar lá na frente, porque se você não atendeu ainda um idoso, pode ter certeza que você vai atender em breve. Você precisa estar pronto. E na minha profissão, o erro que eu tenho, a chance que eu tenho de errar com essa população idosa é muito baixa. Eu erro muito. Mas minha condição de erro é mínima. 5% do meu erro já causa um dano à saúde do meu cliente. Então, eu tenho que me preparar para evitar esse erro. E se eu não conseguir evitar o erro, que eu erre o mínimo possível. Pessoal, tá tranquilo aí? Tudo bem? Seguindo, tá? Bom, gerontologia. Gerontologia é uma das profissões que estão em alta no mercado brasileiro. Quando eu comecei a estudar sobre geronto, sobre envelhecimento lá atrás, em 2009, não é muito bom falar a data não, porque acaba entregando, sabe, o tempo de atuação que a gente está no mercado de trabalho. Meu professor me falava que a gerontologia ia ser a profissão do futuro. E sempre passava nos jornais falando que era a profissão que iria ser a profissão do futuro. E não vai ser, já é. Hoje já é a profissão do futuro. Tá? As pessoas ignoram essa questão do envelhecimento para lidar com essa população. Tá? A gente vê que até 2050 teremos mais de a população idosa ela vai quase dobrar o número de idosos. Tá? E o escalão etário que mais cresce dentro da população é a casa dos 80 anos. Hoje, por incrível que pareça, 40% da minha população ou já tem 80 dos meus clientes, ou já estão na portinha, 78, 79, 80. Esse escalão etário tem crescido muito essa população. Então, é uma população que, teoricamente, pela classificação da idade, ela já é uma pessoa frágil, um idoso frágil pela idade, fora todos os outros itens que acompanham o item de fragilidade. Bom, das 10 atividades promissoras lá pelo FDC, tá, ele disse que as oportunidades ligadas à longevidade, muita atenção a esses tópicos, para você que está aí, está nos assistindo, independente de qual for a área, tá, essa atuação vai ser importante para você que quer mudar ou quer rever seus conceitos com relação à sua profissão. O cuidador de idosos é a principal profissão que vai aumentar daqui para lá. O geriatra, o gerontólogo, o terapeuta ocupacional. E quando eu falo em terapeuta, eu falo terapeuta, profissional da educação física,
todo mundo que atende diretamente essa população idosa, que está relacionada à funcionalidade, que é a melhoria da sua qualidade de vida. O cuidador remoto, tá? Hoje já temos diversos aplicativos, programas que fazem o cuidado e o controle, tá? Temos relógios que quando você cai, o idoso cai em casa, é acionado diretamente um botão para emergência, a ambulância vem para a casa dessas pessoas, biofarmacista, consultor de bem-estar para idosos, conselheiro de aposentadoria. Aqui eu entro nesse conselheiro de aposentadoria, eu falo sobre a capacitação profissional, fiz até uma live essa semana e mês passado, sobre essa questão de preparar para a aposentadoria, que é o PPA. A professora Cassandra, que está aí, fala muito bem sobre isso, é um profissional que está lidando com isso direto, daqui a pouco a gente vai estar nas parcerias aí para montar um curso falando sobre isso. Como é que está a preparação dessas pessoas? A aposentadoria ela é um marco na vida das pessoas, só que ela pode ser um marco legal ou um marco ruim, porque se você não se prepara para a sua aposentadoria, significa dizer que a aposentadoria ela tem um significado de incapacidade, de ausência de atividade, ausência de ciclo social, e não é isso. Quando eu estou me aposentando, preparando para a aposentadoria, vou pensar, vou me aposentar daqui a 5 anos, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou rever os meus conceitos? Eu quero trabalhar com tal coisa que eu tinha na juventude, quero retornar, aprendi isso, quero fazer isso, quero aprender coisas novas. Tem um amigo nosso aqui, Urbano, está aqui nos assistindo, é um cara que eu sou fã, o Urbano tem 60 e alguma coisa anos, passou até no jornal semana passada, foi retrasado na Semana do Idoso. Tem um cara que faz crossfit, corre, pedala. Eu fico até com inveja quando ele bota lá, Urbano, quando eu chegar nessa fase aí, se eu tiver pelo menos a metade disso, eu já vou estar muito bem. Não, Urbano? Urbano é meu parceiro no grupo de pesquisa, estudante de educação física, sabe? Está aí se formando, já trabalha tem uma formação profissional, mas está investindo em outra categoria, está investindo na sua formação pós-aposentadoria para dar seguimento ao seu trabalho. Urbano, obrigado pela presença, viu? Obrigado aí, professor. Tamo junto, Urbano, tamo junto. Urbano é um cara que eu tenho muita admiração, conheci no grupo de pesquisa, sabe, e veio acompanhando, tá? Minha esposa até falou assim, olha, passou um rapaz aí que faz isso, faz aquilo, sobe na corda, aí quando eu vi, meu amigo, já disse ali, meu amigo ali do grupo de pesquisa, estou perto dele para chegar a fazer a metade do que ele faz. Uma das coisas também que tem aumentado muito são as pessoas que trabalham com atividades cognitivas. Hoje temos muitos enfermeiros, neurologistas, profissionais que trabalham nessa área, trabalhando com trabalhos cognitivos, que é muito importante, e especialistas em adaptação em casa. Como é que está a nossa casa? Nossos engenheiros, arquitetos, sabe? Como é que eles estão planejando essa situação? Então, eu preciso saber como é que está lá. A casa é um lugar seguro? Até postei um negócio, acho que ontem, sobre isso. A sua casa é um lugar seguro? Sim. Tem certeza? Porque a maioria das quedas, 70% das quedas, são provocadas em casa. A professora Juliana Soriano falou sobre isso na primeira apresentação logo cedo. Tá? Então, se 70% das quedas são ocasionadas dentro de casa, então significa dizer que a casa não é um lugar seguro. Então, precisa ser revisto isso, para que a gente possa oferecer mais segurança para os nossos idosos. Então, esse rapaz aqui, o Steve Johnston, tá? Vou aí dar uma enrolada no inglês. Ele faz parte da rede global de apoio ao fomento de empreendedores, inovadores da longevidade, presentes em mais de 20 países, que é o Aging 2.0. Tá? Ele diz que é um mercado ainda intocado e que está bem debaixo do nosso nariz. A próxima grande economia, ele está certíssimo, certo? Isso que ele falou aqui é uma coisa real. Aqui em Alagoas não tem profissionais hoje que trabalhem no que eu estou fazendo, que é de capacitação profissional. E quando eu falo em capacitar profissionais, as pessoas dizem, mas capacitar o povo para quê? Para atender velho? Isso para atender os idosos. Você sabe o quanto que é importante esse velho que você está falando para a sua economia, para o pequeno comerciante, para a economia local? Não. Então por isso. Então por isso que você está desse jeito, você ainda não aprendeu o fim da coisa, como é que está ocorrendo, tá? E o quanto a gente precisa caminhar quanto a isso, tá? Ele fala que está bem embaixo do nosso nariz, e tá mesmo. O que é que vocês que estão me assistindo agora, que estão ouvindo falar, vocês já perceberam? Já fizeram alguma coisa para relacionar esse público? Né? Manda aí depois que a gente vai falando. Então, quem quiser trabalhar na área da gerontologia, pessoal, deve entender que como a longevidade muda a trajetória da sociedade. Como assim? Muda a trajetória da sociedade. Imagine que hoje as festas,
toda a economia, como funciona, ela é feita para os jovens. Se você vai no shopping aqui em Maceió, vamos lá, no Shopping Parque, pode nem falar que não está me patrocinando, não vou falar o nome não. Tá, você chega lá em horário de pico, a escada rolante, ela tá assim, ó. Para subir na escada rolante é uma briga, certo? Você chega dentro do banheiro do shopping, apenas o banheiro do deficiente, tá, do cadeirante, perdão, é o que tem barra. Os outros banheiros não tem. E aí? Você pega um idoso que tem incontinência urinária, tem uma artrose no joelho, que aí é o banheiro, chega no banheiro principal, não tem barra. Ele tem dificuldade para se agachar. Chega no banheiro de cadeirante, está ocupado. Ele tem incontinência urinária. E aí? Ele vai fazer xixi na porta do shopping, na porta do banheiro. Agora eu pergunto a vocês, quando que essa pessoa vai voltar ao shopping novamente? Imagine para a família a vergonha que vai ser para ele, para a família, o desconforto. Então, aquilo ali acabou com o passeio, certo? Como é que está essa questão da sociedade? Tá? Eu preciso mudar o transporte público. Como é que está os táxis? Como é que está os ônibus? São acessíveis? O batente é baixo? O motorista e o cobrador estão aptos a receber essas pessoas? Porque até então, quando você dá com a mão, um velho dá com a mão lá no ponto de ônibus, o motorista olha para o outro lado e passa direto. Imagine quantos idosos vão ficar nos pontos de ônibus porque não vai ter um preparo dessa população, desses profissionais para atendê-los. Tá? Então, eu preciso entender como é que vai mudar a trajetória da sociedade com essa alteração do público, tá? Que até então é um público intermediário, mas que daqui a pouco vai ser um público jovem, um público velho. E eu preciso entender como é que vai ser refeito tudo isso. A longevidade é uma causa, isso. A longevidade é uma causa que afeta todos nós. Ou nós, quanto sociedade, interagimos, participamos, cobramos para que seja feita a alteração, ou a gente vai ficar sempre enxugando gelo. Tá? A gente vai ficar sempre batendo na mesma tecla, e assim, hoje temos vários movimentos que participam, que estão trabalhando, tá? Eu participo mesmo, junto com a professora Cassandra, que está aqui, Intercâmbio 60+, Vidas das Importa, Gerontologista Brasil, Movimento Longevidade Brasil, lá do Rio Grande do Sul, da professora Suzete, tá? Em janeiro eu vou estar no Rio Grande do Sul, no evento mundial social da pessoa idosa que vai ocorrer, vou estar coordenando uma mesa lá sobre habitação, e assim vai ser lá no Porto Alegre, e assim, é uma coisa muito importante que as pessoas estão começando a se movimentar, mas ainda é uma movimentação muito curta, porque as pessoas que deveriam estar participando, elas não estão interagindo, não estão junto da gente para poder, as pessoas que mudam as leis, as pessoas que fazem, Fórum Social Mundial, obrigado, Cassandra, as pessoas que fazem as leis, que programam as coisas, não estão juntos, não estão interagindo, eles estão em um ponto e a sociedade está no outro, então assim, não vai. Então temos que fazer alguma coisa. E é preciso também entender que o profissional enfrenta os próprios preconceitos, que a gente tem primeiro que o profissional vai dizer, não vou nada trabalhar com velho, trabalhar com idoso, não vou não. Então, ele precisa entender que essa questão do ageísmo, que é o preconceito com a pessoa com 60 anos ou mais, que é ageísmo ou idadismo, etarismo, velhofobia, que está tudo dentro da mesma coisa, certo? Então, eu preciso tirar o meu preconceito quanto profissional. Quando eu digo para vocês aqui, atravessei uma rua e do outro lado da rua tinha uma pessoa idosa, tinha um idoso. O que é que me vem à cabeça? Normalmente, as pessoas já remetem aquele idoso, a palavra idoso, a incapacidade, aos cabelos brancos, todo enrugado, uma pessoa que não tem força, que está na cadeira de roda, que está com cuidador, que está com acompanhante. Então, eu, quanto pessoa e quanto profissional, já tenho dentro da minha cabeça um perfil montado do que é um idoso. E não é assim, tá? A gente já tem que falar na nova geração de idosos. Eu tenho que fazer com que isso aconteça para que as pessoas possam rever os seus conceitos quanto à pessoa idosa, tá? E esquecer que ele não está ligado à incapacidade. Idoso não é incapacidade. Tá? O termo idoso, daqui a pouco, ele está passando a ser considerado uma síndrome, onde as pessoas não querem ser mais idoso. Você é idoso para uma pessoa de 60 anos. Eu não. Sou idoso, não. Mas ele já está na classificação, ele já seria. Mas eu não quero, não sou. Mas só que o termo idoso não é para significar a incapacidade, ele só está apenas uma classificação etária, simples. Tá? Mas que isso provoca um dano, ele provoca um dano muito grande quando a gente fala sobre o que é o idoso. Tá? Pessoal, tranquilo aqui? Deu para entender essa parte? Cega, deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Tenildo, você está inspirando tanto que o chat está movimentado aqui. Está tendo um evento paralelo aqui no chat.
É bom. culpa da Eu só que peço você está desculpa no áudio aí, que meu inspirando. filho está aqui para lá e para cá Eu gritando, estou mas está ouvindo, dando para Samuca. seguir. É o Samuca Denildo, mesmo. só te Oi, interromper aí, que é pode falar. um ponto que eu não coloquei na apresentação e que, gente, é de extrema importância o que Denildo falou agora, que velhice está sendo considerada como doença, né? Vai ter até ano que vem Isso. um CID, né? Vai ter um CID-10, código como CID-11, uma CID-11. doença, gente. Eu ia como perguntar a isso. opinião de vocês com relação a isso, Que né? Já estava isso vai anotada ser tão aqui. importante aí. Anota aí, Ellen, para a gente A gente conversar. precisa conversar sobre isso, exatamente. Pronto, era isso, Precisa gente. abordar sobre esse tema. Obrigado, Ju, valeu. Então, assim, para você ver o quanto o ageísmo já começa a partir daí. Se a própria Organização Mundial de Saúde está tratando o envelhecimento como doença, então, assim, eita, meu Deus, eu vou tomar. Eu entendo que se tem uma doença, é necessário ter uma medicação. Então, alguém vai ter que inventar uma medicação para não envelhecer. Não, vou tomar esse remédio porque eu vou parar meu envelhecimento. Não, pessoal. Tá? Envelhecimento faz parte do processo. Um país sem idoso, não é um país sem história, sabe? Se eu não tivesse meu avô para contar as histórias da vida dele, eu não teria como referência, sabe? A gente perde a nossa referência. Eu falo sempre, quando o barco afunda lá naqueles filmes lá épicos, já está afundando, o pessoal diz, primeiro crianças, mulheres, idosos. Se sobrar homem, um ou dois, a gente dá um jeito. Não precisa, homem não serve para nada mesmo, só para fazer raiva. Minha mulher que o diga aqui, tá? Então, assim, a criança, ela dá o segmento. A criança, ela vai ser a nova geração. A mulher, ela vai dar a vida, ela dá a luz, ela procria, certo? E o idoso é a experiência. É ele que vai dar o segmento para aquelas crianças, tá? Conduzir aquela nova geração para um segmento lá na frente. Então, temos que entender essa situação para que a gente possa valorizar e respeitar cada vez mais o processo de envelhecimento, as pessoas idosas que aí já estão e os que estão por vir. Então, quando eu falo lá nas profissões, eu falo lá do cuidador de idosos. Lembra que eu falei, foi a profissão que mais cresceu dentro das profissões, dentro da gerontologia. Tá? Cresceu em 2018, 547% o número de cuidadores no país. Tá? E o número de cursos de cuidadores também estourou de uma certa forma. Tá? Hoje eu dou aula em 2 cursos de cuidadores de idosos, um em Santa Catarina e outro em Bahia, certo? Como professor de educação física falando sobre envelhecimento ativo para cuidadores de idosos. Tá? Se vocês conhecerem algum professor de educação física que esteja falando sobre cuidador de idosos, sobre cuidado com idoso, vocês me mandem aí que eu ainda não conheço. Tá? Que até então, o cuidador de idosos, ele é regido, ele é sempre acompanhado pela enfermagem. Enfermagem que tem aquela questão do cuidado. Só que eu estou trazendo agora, eu lancei semana retrasada, passada, um curso para cuidadores de idosos, um curso de atualização profissional para cuidadores de idosos, onde o objetivo do curso é tratar com os profissionais cuidadores que já existem, que já trabalham, seja formal ou informal, para aquele profissional que trabalha como cuidador, mas não teve uma formação como cuidador. Então, eu trago um curso de atualização para que ele possa rever os conceitos que ele já está utilizando, trazer uma perspectiva de envelhecimento ativo, porque até então a gente vê o cuidado que é o básico da comida, da banho, da comida, da medicação, senta na cadeira e espera a vida passar. E não é assim, pessoal. Esse cuidado, ele vai levar a uma incapacidade, a uma síndrome da imobilidade, como a Ju falou logo lá no início, tá? Que é uma síndrome geriátrica, e desse processo ele começa a rebaixar cognitivamente, fisicamente, cognitivamente, entra em depressão, rebaixa totalmente e morre. Então, eu tenho que entender que o meu cuidado como cuidador vai interferir na vida funcional do meu cliente idoso. Tá? Eu trabalho com atendimento domiciliar, eu sempre falo para os cuidadores para que eles possam rever os conceitos com relação à hidratação, sair para tomar um banho de sol. Porque o cuidador de idosos não pode ir no shopping, não pode sair de casa, não pode passear, não pode ir na praia. Então, esse profissional, ele precisa estar atento a essa informação. O curso hoje, eu estou muito feliz com é o segundo curso que eu estou lançando, tá? Na área de envelhecimento humano. Tá? A gente está divulgando, já está nas redes sociais, já está a plataforma pela Hotmart está sendo vendido por lá. Então, assim, é uma coisa que me deixou muito feliz com a sua publicação. E também, seguindo nessa área da gerontologia, eu tenho a questão do turismo. O turismo ele tem crescido muito na área com os idosos, porque imagine que hoje vamos dizer que estamos no final da pandemia, estamos lá do meio para o final, estamos caminhando. Tá? Para quem não tinha nada, já temos 3 doses de vacinas. Tá? Então, imagine que o idoso ele manteve a sua renda,
ele já está com as 3 doses de vacina, e agora ele tem vontade de viajar. Ele quer sair de casa, ficou muito preso em casa, prenderam nossos idosos em casa. Então, essas pessoas, eles querem viajar, mas eles precisam saber que, ao viajar, a qualquer canto que ele chegue, vai ter um profissional, seja o guia de turismo, seja empresas como hotel, como um receptivo, que essas pessoas vão estar prontos para recebê-los. Tá? Ele tem que se sentir seguro. O idoso só sai de casa se ele sentir segurança. Se ele não sentir segurança, ele não sai de casa. Então, para isso, eu criei, esse foi o meu primeiro curso online, que é a capacitação do profissional guia de turismo para atendimento à pessoa idosa. Hoje, já conto com 2 cursos voltados para o atendimento ao idoso, que a ideia é formar profissionais guias de turismo aptos a trabalhar com essa população. Porque o que é que se tem até então? Eu vou pegar... Quando eu trabalho em alguns prédios aqui que trabalham muito com guias, apartamentos alugados e tal, e eu vejo muito guia chegar lá, fulano, do apartamento tal. Fulana, beleza. Mas o que tem na ficha é um papelzinho rasgado, uma folha de papel só com o nome e o número do apartamento. Tá? Não tem nenhuma ficha, fulano tem 70 anos, vai com a gente para Maragogi. De Maceió a Maragogi são 2 horas. Só que, quando você tem um idoso que é hipertenso, tomou medicação logo cedo, nessas 2 horas ele vai querer ir ao banheiro. Se o profissional guia ele não entende sobre isso, sobre essa questão da perda de xixi e a questão da medicação que provoca essa vontade de ir ao banheiro, se não tiver banheiro na van, se não parar no meio do caminho, ele vai fazer xixi no ônibus, no meio do pessoal. Então, olha só o constrangimento para todos que ali estão, tá? Para aquele idoso que está lá, porque ele não soube ser recebido pelo guia. Então, assim, temos outros cuidados. Você passar 2 horas sentado, para a pessoa que tem um problema de circulação, ele pode fazer uma trombose venosa. Então, olha o risco de saúde que esse idoso tem. Então, ele precisa entender, e para poder ele sair de casa, ele tem que se sentir seguro. Se ele não se sentir seguro, ele não vai. Tá? E mais na frente agora, espero até dezembro, está lançando mais outros 2 cursos, que é relacionado a síndico de condomínio e porteiros e serviços gerais, recepcionistas e serviços gerais, que também já está engatilhado para ser relacionado a esses cursos, e vamos caminhar. Tá? É uma coisa que está aberta ao mercado e a gente tem que aproveitar as oportunidades. Bom, dificuldades para empreender na gerontologia, pessoal. Estou olhando aqui a minha hora, já termino, tá, Ellen? Estou finalizando já. Dificuldades para empreender na gerontologia. Primeiro, desconhecimento da população em geral sobre o envelhecimento. Como eu já falei aqui, a população ele não tem esse conhecimento e também não quer ver o envelhecimento da população, certo? Então, isso traz um problema muito grande. Falta de políticas públicas, como eu já falei por aqui. Hoje a gente começa a alterar as políticas públicas, ver o idoso com um olhar diferenciado. A professora Cassandra falou aí logo no início com relação a o que a pandemia provocou, tipo, ela está lá no Piauí, certo? Está assistindo nossa palestra aqui em Alagoas, está participando aqui conosco, tá? E a políticas públicas, a pandemia, ela trouxe uma mudança de visão, tá? Onde nossos idosos passaram a ser mais vistos durante a pandemia, certo? Isso foi, desculpa falar, mas foi bom nesse sentido, porque a nossa população ele passou a ter um reconhecimento maior, ter um olhar mais criterioso, um olhar mais cuidadoso para essa população, e essas políticas públicas, ela precisa caminhar. Obrigado, Márcia. Valeu. E também subestimar o potencial dos cabelos grisalhos. Eu falei lá no primeiro slide que as pessoas subestimam o potencial dessas pessoas, tá? Por que o idoso ele não pode reingressar no mercado de trabalho? Tá? Por que ele não pode voltar a trabalhar? Imagine que lá, naquele país, certo? Esqueci agora. Moçambique hoje, tá? Só tem idosos. Vocês acham quem é que vai receber os idosos? Quem é que vai fazer um hambúrguer? Quem vai cozinhar? Quem é que vai preparar as coisas? Só tem idosos no país. Seja o prestador de serviço, seja a população que está sendo atendida. Então, assim, eu preciso rever meu conceito para fazer com que essas pessoas que se aposentaram retornem ao mercado de trabalho, para que eles possam atuar. É um pessoal que tem um potencial enorme, sabe? Eu tinha aqui antigamente o supermercado Bom Preço, para quem conhecia antigamente, tinha 2 senhorias, na época eu até trabalhava no Bom Preço, estava terminando a escola, eu achava muito massa aquelas senhorinhas lá todas arrumadas, bonitas. Quando o pessoal chegava na porta do supermercado, oi, tudo bom, meu filho, o que é que você deseja? Não, eu quero isso. Ela acompanhava no corredor, ia conversando, dava dica de receita, perguntava. E esses momentos fazia com que até as pessoas que tinham problema no caixa, quem abordava era elas. Porque quem é que vai brigar com a senhora? Deus não perdoa, não. Brigar com o idoso, não. Deus não perdoa, não. Então, aquelas pessoas que estavam lá alteradas no caixa, quando via aquela senhora para falar,
ele já mudava a sua percepção. Não, porque aconteceu isso. Não, meu filho, vamos para cá. Ela resolveu os problemas, certo? Diferentemente, se fosse um gerente, uma gerente mais nova, seria uma outra forma de trabalhar, mas aquela pessoa já tem uma experiência, tem uma calma, sabe, para atender os outros. Tá? Então, temos que fazer não subestimar, e sim fazer uma expectativa boa sobre essas pessoas que estão se aposentando, e o Urbano está aí para comprovar isso. Tá? E o sujeito tratado como subcategoria, eu digo sempre que o idoso, ele é sempre tratado como subcategoria, ele é aquela pessoa que não recebe o respeito devido, certo? Nós temos aqui em Alagoas, só para vocês terem ideia, toda a secretaria, as pastas voltadas para a pessoa idosa, está sublocada dentro de alguma secretaria, seja da assistência social, seja na saúde, e o que sobra de dinheiro é aquele negócio, não, sobrou R$10, então bota 5 aí para trabalhar com a pasta da pessoa idosa. Tá? Para vocês terem ideia e noção, o único município aqui em Alagoas que tem uma coordenadoria específica voltada para o direito do idoso é Maragogi. Maragogi tem uma coordenadoria a nível de secretaria, certo? Onde ela desenvolve ações e programas de projetos, de políticas públicas específicos para idosos, porque lá tem uma coordenadoria que ela é um ser de prioridade. Tá? Ela está ligada direto ao prefeito. Enquanto nossas secretarias, nossas pastas da pessoa idosa tiver essa relação, nossos idosos vão ser muito maltratados com relação às políticas públicas. E quando eu falo na parte privada, os nossos idosos também são tratados da mesma forma. O dinheiro dele não tem valor, ele não tem valor, certo? Então, essas são as dificuldades que a gente enfrenta na gerontologia. E o último, para finalizar essa parte, o medo de envelhecer. Tá? O medo de envelhecer faz a sociedade travar, as pessoas querem ignorar que estão envelhecendo. E isso é um problema muito sério, porque quando elas forem perceber lá na frente, já perdeu muito tempo. Tá? Seja no autocuidado, no cuidado da sua família, em se preparar para o envelhecimento. Em vez das pessoas se prepararem, elas evitam. Elas têm medo de ser velhos. Tá? Isso não é legal. A gente tem que rever nossos conceitos sobre o processo de envelhecimento e o que é ser realmente um idoso. Bom, e o que aprendi até agora, nesse tempo que eu estou trabalhando na gerontologia, passei a me ver como empreendedor há pouco tempo na área de gerontologia, tá? Era uma coisa que eu não tinha em mente sobre isso, e agora eu estou aprendendo, estou caminhando sobre a questão do empreendedorismo, certo? Tá? Que o não de alguém serve de impulso para alcançar seus objetivos. Eu que já levei de não, pessoal, tá? Todos os dias. Tá? Quando eu chego num condomínio para falar com o síndico, ou com o administrador, eu falo da importância do trabalho, da preocupação do síndico, que ele tem que investir, tem que melhorar a sua equipe, investir no seu entendimento, para que ele possa dar uma melhor qualidade nos idosos condôminos. Sabe o que é que ele me disse? Eu digo para ele, olha só, se o idoso passar mal aqui no seu condomínio, quem é que vai tomar conta dele? Você vai ligar para quem? Vou ligar para a SAMU. Ótimo, parabéns. E depois? Ele mora sozinho. Tem uma lista de nome de pessoas que você pode ligar em caso de urgência? Não tem. Aí então quer dizer que o idoso vai passar uma semana no hospital, vai esperar o filho dele chegar, uma semana depois, vocês viram minha mãe? Você é filho de fulana? Ela está no hospital. Como assim? Está uma semana lá. Ela passou mal dentro do condomínio, o síndico ligou para a SAMU, ela foi internada e está lá. Sim, mas quem está com ela? Ninguém. A gente fez a nossa parte, ligou para a SAMU. É isso, pessoal, que a gente quer? Tá? O número de idosos que moram sozinhos hoje no condomínio são muito alto. O número de pessoas que estão morrendo dentro dos seus apartamentos e casas, em condomínios residenciais, aumentou cada vez mais, certo? E quando o síndico olha para mim e diz assim, não importa não fazer, não é interessante agora para a gente, tá? Não é interessante, não é importante, a gente pode esperar mais um pouquinho. Sabe o que é que eu entendo quando eu faço a tradução disso? É mais ou menos assim, professora Ellen, a sua mãe mora aqui no condomínio, né? Mas a vida da sua mãe não me importa. É isso que eu entendo. E você escutar de alguém que a vida do seu pai, ou da sua mãe, dos seus avós, não importa, aquela pessoa que te deu a vida, sabe, dá vontade de você, assim, dar umas porradas na cara do sujeito, porque você sabe, dá uma voadora, sabe? Então, assim, são essas coisas que a gente escuta, engole e tem que dar uma retrucada e falar para a pessoa que ele só vai entender quando ele precisar, quando o condomínio dele sofrer um processo, tem que pagar 2 cuidadores, tem que pagar a cama, pagar medicação, cirurgia. Então, o custo de uma pessoa que cai dentro do condomínio quando não é bem cuidado, vai para o condomínio. Então, isso tem que ser falado. Tá? Então, esse não, que eu escuto todos os dias, diariamente, me faz sempre querer continuar, porque eu sei que eu estou no caminho certo e a gente vai enfrentar muita dificuldade, a gente tem que abrir nossos caminhos. Tá? Conhecer bem, tá, o seu nicho de mercado, hoje eu consigo ter uma noção
diferenciada, uma visão mais ampliada. Hoje eu tenho diversos grupos, hoje eu consigo ter diversos profissionais de vários cantos daqui do país, que sempre converso, faço reuniões, a professora Cassandra é uma delas, trocamos muita figurinha sobre isso, e você consegue ter um leque mais ampliado sobre o que você vai conseguir produzir. Conquiste primeiro o coração e a confiança do público 60+. Tá? As pessoas, não, a gente vai fazer para ganhar o dinheiro dele. Não, não vá. Se você for fazer isso para ir atrás do dinheiro da pessoa idosa, você não vai conseguir nada. Conquiste o coração, a confiança. Eu digo sempre, trabalhe com quem lhe dá comida, certo? Todos os dias eu ganho um lanche. E fico muito feliz, porque eu saio de manhã às 5 da manhã, quando dá 8 já estou com fome. Chego lá na casa do meu cliente, já está com um bolinho esperando, sabe? Então, isso é muito bom. Tá? É muito gratificante trabalhar com essas pessoas, e você tem que conquistar, você passa a ser da família dela, sabe? Ela passa a cuidar de você quanto pessoa. Isso é muito interessante, você ter essa visão do cuidado. E desistir não é uma opção. Pessoal, eu tenho 2 crianças aqui em casa, tá? Que comem que só a gota, tá? Tem uma mulher para ajudar aqui, a participar junto com ela, que não come, ela disse aqui que não come, certo? E desistir não é uma opção, porque desistir para mim é desistir da saúde dos meus filhos, sabe? É desistir da minha saúde, é desistir da minha vida. E desistir nunca foi uma opção e nunca será. Isso aqui eu deixo para vocês. E busque seu próprio caminho, tá? E se ele ainda não existe, crie. Crio, tá? Abra. Ah, tô sem caminho. Pega o facão e vai cortando o seu caminho. Abra o espaço que você tem que fazer. Porque essa ideia, a gente está muito acostumado em ir atrás do caminho dos outros. E muitas das vezes o caminho do outro, ele não é a melhor opção. Então, você tem que criar esses novos caminhos, certo? Então, e agora, pessoal, vou dizer para vocês que não sei. É uma pergunta que eu não sei responder para vocês. Quando eu fiz essa pergunta, eu fiquei pensando aqui, o que é que eu vou falar sobre isso? Não sei. Não sei para onde eu vou, não sei como vai seguir. Sei que eu estou indo. Tá? Se der errado, eu tento de novo, tá? Porque a ideia é não desistir, é continuar tentando, sabe? Porque a gente só erra quando a gente tenta. Se a gente não tenta, a gente não consegue acertar lá na frente, certo? Então, para finalizar para vocês, o idoso é um jovem que deu certo. Muito obrigado. Aqui está o meu Orkut, meu Instagram. Queria agradecer à professora Ellen pelo convite, agradecer